No vídeo de hoje eu tenho uma rotina, uma sugestão bem legal para vocês que têm 50 anos ou mais, então é o cuidado com a pele madura, ou para vocês aí que querem ver o que a mãe de vocês podem usar, o que a avó pode usar, enfim, é para todos os públicos, mas aí o cuidado é bem específico assim para 50 anos ou mais. Eu montei a rotina, vou explicar passo a passo, vou mostrar os produtos, que são produtos diferentes que eu ainda não tinha falado aqui no canal também. Então eu encontro vocês depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas, com ênfase em avaliação e desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Então aqui a gente conversa muito sobre produtos, então eu tenho pós em prescrição estética também, e aí a gente conversa sobre rotinas de skincare. Eu vou convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, caso vocês ainda não tenham, né, não estão inscritos aqui, e ativem o sininho, porque toda vez que eu fizer vídeo, vocês vão receber a notificação. Vamos conversar então aqui sobre uma rotina de skincare para quem tem 50 anos ou mais, 50, 60, 70, 80, 90, 100, enfim, tá? Todas vocês podem usar e todos vocês também, tá? Tanto para homens quanto para mulheres. Então, vocês sempre me perguntam em relação a isso, aqui não tem nenhum componente que homem ou que seja, né, que homem não possa usar, ou enfim, são todos assim que que vai fazer bem para nossa pele, não tem nada hormonal e né, falando assim, são mesmo hidratantes. Por que eu falo pele madura, 50 anos ou mais? É um momento assim que começam a aparecer as linhas mais profundas, a perda do viço, a perda da hidratação também, a nossa pele ela vai começando a produzir menos óleo e a pele então vai ficando mais ressecada, mais sensível, o maior aparecimento de manchas também, porque a gente ficou um período, a gente tem mais tempo ali de exposição ao sol, mesmo usando protetor solar, muitas vezes como a gente não reaplicou, por exemplo, ou usou um fator mais baixo, ou foi pra praia ali e não passou protetor solar, enfim, tem várias coisas, então é um período assim que a nossa pele ela demonstra um pouco mais isso. Claro, dependendo, isso pode variar muito, vai depender, assim, de acordo com os nossos hábitos. Eu gosto muito de falar sobre alimentação também, que é bem importante, tá? Que de dentro pra fora é bem importante a gente ter uma variação ali de ingestão de frutas, de fibras, de verduras, cuidar dos nossos probióticos ali, as nossas bactérias boas e aqui tem no nosso intestino, então isso é bem importante para ter absorção ali, então tem todas essas noções assim que é importante a gente procurar um nutricionista, enfim, alguém que possa nos auxiliar em relação a isso, caso vocês puderem, claro, e tomar água também durante o dia é importante, né, a gente ter essa ingestão de água aí para fazer essa hidratação, então, de dentro para fora também. Mas vamos lá, vamos falar sobre cosméticos. O que acontece quando a mulher entra na menopausa? Tem uma diminuição da produção de estrogênio. E aí temos algumas consequências que foram todas essas que eu falei para vocês, que a pele ela fica precisando, ela diminui a produção de óleo, ela também diminui a produção de colágeno, enfim, tem muita coisa, por isso que as rugas elas vão aparecendo um pouquinho mais também. Diminuindo a produção de colágeno, também diminuindo a elastina ali, também diminui a elasticidade aqui da nossa pele, então ela fica menos elástica, às vezes ela fica mais fina, né, variando, claro, como eu falei pra vocês, de pessoa pra pessoa. E aí a gente vai falar agora do que interessa, então da rotina de skincare que eu prometi entregar pra vocês aqui nesse vídeo, e agora a gente vai conversar um pouquinho mais. Então já pega o papel e caneta aí, ou vai fazendo um print, né, de acordo com as sugestões dos produtos, e aí depois vocês podem pensar, ver o que vai ser melhor aí pra pele de vocês. Ou também consultar um dermatologista e conversar um pouquinho mais sobre isso com ele, né, e ele vai orientar certinho vocês. Então assim, depois de uma certa idade que a gente tem uma diminuição da produção de óleo no nosso rosto, quando a gente vai lavar o rosto, a gente pode pensar, e isso na verdade é para todas as idades, mas eu vou trazer opções aqui bem interessantes, né, para 50 anos ou mais. É utilizar um óleo de limpeza, né, ou uma espuma de limpeza, ou alguma coisa, pode ser um gel de limpeza também que seja mais suave. Então procurem ingredientes ali na lista de ingredientes, que vocês já podem também começar a ter esse raciocínio quando vocês olharem, procurar alguma coisa com glicerina, que normalmente tem nos produtos. A glicerina que vai trazer hidratação para a pele, ou também o pantenol, que é a provitamina B5, que também vai trazer uma restauração ali. Claro que lavar o rosto é pouco tempo que fica em contato ali, né, no nosso rosto, mas ele tendo esses componentes ali, vai ressecar um pouco menos também. Eu trouxe opções para vocês
eu tenho um óleo de banho, que ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo, que é esse aqui, que eu gosto bastante, assim, ó, pode ver onde é que ele tá aqui, ele tem a versão de litrão também, caso fique melhor pra vocês, é o Bioderma Atoderm, este aqui, ó. Então ele é uma opção, ele tem um cheirinho bem gostoso, ele é para uma pele mais sensível, então ele é anti-irritações também, e isso é bem importante já de enfatizar para vocês. Ele já traz uma hidratação para a pele, ele traz 24 horas de hidratação de acordo com os testes que eles fizeram. Então esse aqui para uma pele sensível é super aprovado. E aí vocês podem lavar o rosto ali no banho ou também lavar o rosto ali na pia, enfim, como vocês costumam fazer com ele. Umedece o rosto, passa o óleo, ele não é que nem um cleansing oil que tem que ser aqueles óleos de limpeza que tem que ser com a pele seca do rosto, não. Esse aqui pode ser com a pele úmida mesmo, bem tranquilo. E aí, uma sugestão, uma alternativa mais barata seria o óleo de banho da Nivea. Ele é formulado com 55% de óleos naturais, então ele é bem interessante também. Ele faz uma espuma cremosa. Esse aqui ele não chega a fazer espuma, mas esse óleo de banho da Nivea, então eles colocam, aqui também tem um pouco, junto com o óleo, eles colocam um pouquinho de sabão assim na formulação para que fique leve e que limpe ao mesmo tempo que hidrate. Então, em contato com a água, quando a gente vai fazendo uma massagem, ele faz uma espuminha branca, esse da Nivea, tá? Ele é bom para tirar também protetor solar, mas ele consegue hidratar, ele não vai ressecar a pele de vocês. A pele, depois que seca, e pode usar no corpo inteiro, inclusive, porque é importante a gente cuidar da pele do corpo, e eu vou trazer também sugestões, tá? Já tá na minha lista aqui pra vocês sobre cuidar da pele do corpo. E aí vocês podem lavar aqui toda a pele do corpo, enfim, vai de acordo com o que vocês vão gostar mais. E é uma versão aí mais barata, deixa eu ver o valor, eu não coloquei aqui, mas eu vou deixar na tela pra vocês. Outra opção é uma espuma da Nivea, que eu gosto bastante também, tá? Que é a Nivea Mousse, na verdade eles chamam de mousse, então tem uma válvula ali, ele é líquido, aí no momento que passa pela válvula ele forma um mousse. Então ele limpa também sem ressecar, é bem gostoso na pele. Fizemos a limpeza ela é feita 2 vezes ao dia, somente do rosto. De manhã vocês podem só passar uma água, não precisa no rosto, tá? Não precisa passar alguma coisa que vai, o sabão, gel de limpeza, óleo de limpeza, nem precisa passar nada. Simplesmente passar somente uma água vai ser suficiente, tá? E aí à noite, sim, à noite a gente precisa remover aquele protetor solar, que é o mais importante, assim, que seja removido para que ele não fique na pele durante o sono, porque ele pode obstruir os poros, enfim, não ser muito legal enquanto a gente dorme. Então à noite, sim, eu sugiro deixar ali, eu tomo banho à noite, às vezes de manhã e de noite, mas mais de noite, daí eu já deixo no box ali, e daí durante o banho eu já lavo o meu rosto, já retiro o protetor solar. É a forma como eu me organizei e achei mais prático, mas daí vai como vocês acharem melhor. Vamos falar agora sobre produtos anti-idade, que é o que vocês estão esperando aqui. Então eu quero falar de um sérum. Assim, eu vou dar outras opções para vocês também. Então são várias opções para bolsos e de acordo com a necessidade de vocês também, tá? Aí o sérum que me chamou muita atenção, que pode ser usado tanto antes da menopausa quanto durante a menopausa, depois, enfim, é o sérum multicorretor de sinais da idade, então, que é o da Vichy Neovadiol. Ele me chamou a atenção dos componentes que eu achei, assim, sensacionais. Vocês vão sentir a diferença já, eu não tenho o produto aqui, tá? Mas vocês vão sentir de acordo com a composição dele e com a opinião de quem comprou, vocês sentem já na primeira aplicação o resultado. Pode ser usado tanto de manhã, depois da limpeza do rosto, quanto à noite, depois da limpeza do rosto. À noite, ele vai ser o único passo. De manhã, depois vocês vão aplicar ainda um protetor solar. Ele é um sérum, ele vai ficar leve no rosto, ele vai ser absorvido, ele não vai ficar com aquele aspecto assim, mais grude assim no rosto, não vai incomodar. E ele foi formulado para uma pele que precisa tanto da hidratação, quanto também da correção dos sinais. E outra questão também é clareamento de manchas, assim, quando a gente tem aquelas manchas de sol ou quer uniformizar o tom da pele, e ele ele devolve o viço para a pele porque ele aumenta o estímulo da renovação celular, que é uma das coisas também que com a idade vai diminuindo, tá? Por isso que a pele, com o decorrer da idade, ela vai perdendo aquele viço, aquele brilho bonito, assim, aquele que a gente vê mudança ali, não é brilho de oleosidade, mas aquele viço natural, assim, da pele, a gente vai perdendo um pouquinho, porque com a idade ela vai demorando um pouco mais pra se renovar. Isso que deixa ela um pouco mais opaca também, e aí que esse sérum entra solucionando isso. Então, as promessas dele é corrigir rugas, reduzir marcas da idade, então também aquelas marcas de manchas, redefinir os contornos,
aumentar a luminosidade e nutrir a pele. Redefinir os contornos é que eu acho um pouco mais complicado de um cosmético fazer, tá? Então, porque ele não vai agir lá ele não vai agir, por exemplo, na camada de gordura, ele não vai conseguir fazer esse efeito de puxar aqui, enfim. Mas os outros efeitos, assim, são bem interessantes, né? Então, ele tem o Proxilane, que aumenta o estímulo da produção de colágeno. Ele é um ativo da L'Oréal, que é patenteado deles, que eu acho muito bom, assim, sabe? Eu acho que ajuda bastante na produção de colágeno. Inclusive, eu uso um dos cremes deles que tem, que eu já falei, e vou deixar aqui nos cards também pra vocês darem uma olhadinha depois, como uma outra sugestão também. E aí o Proxilane, aí que eles falam em redefinir contorno, tá? Porque ele aumenta a produção de colágeno, então ele vai redefinindo aqui os contornos. Mas isso é bem sutil, assim, eu não compraria e usaria esperando isso. Mas ele melhora, assim, as linhas finas, as rugas, mas por aumentar a produção de colágeno. O outro componente que a gente tem aqui é ômega 6 e 9. Eles vão estar atuando ali na hidratação, porque esses ômegas, eles ficam diminuídos também na menopausa, então, no caso, e também a pele, então, fica mais ressecada. E aí que os ômegas, eles entram com uma ação anti-inflamatória, porque a pele mais ressecada, com menos óleo, ela vai ficando mais sensível, e aí que os ômegas, eles ajudam bastante também. Vitamina B3, que é conhecida como niacinamida, ela vai fazer a uniformização do tom da pele, vai fazer hidratação. E outra coisa que tem é o ácido glicólico. Eu acredito que é numa concentração baixa, porque a gente pode usar de dia esse cosmético também. Então aí é ideal para também não prejudicar a pele, né? Porque a gente vai usar todos os dias. E aí, ele estando numa concentração baixinha, vai trazer só benefícios. Então, ele vai fazer a renovação celular e por ele ser bem pequeno, ele consegue também entrar um pouco mais profundamente na nossa pele e fazer estímulo de colágeno. Então, ele tá recomendando agitar antes de usar esse sérum. Ele recomenda utilizar 2 ou 3 gotas na palma da mão e espalhar no rosto 2 vezes ao dia. Também cita ali na embalagem do produto que no início é para usar, não é para usar todos os dias. Usar um dia sim, 2 dias não, até a pele ir acostumando, mas por causa do ácido glicólico mesmo, porque mesmo sendo uma concentração bem baixinha, pode ser que algumas pessoas sintam assim na pele. Mas é uma coisa que me chamou bastante atenção e que realmente é por causa do ácido glicólico, é que as pessoas citam bastante. Eu recomendo que vocês olhem a opinião das pessoas nos links que eu deixar aqui, que esses links são da Amazon, são links seguros para vocês fazerem a compra e receber na casa de vocês, tá? Então, as pessoas citam que sentem desde a primeira aplicação um resultado, e com certeza, assim, no dia que a gente usa ácido glicólico e todos esses componentes aqui junto, porque eles trazem uma hidratação junto, vai ser sensacional para a pele. O valor dele é R$180, então aí vai de acordo com o que vocês podem pagar, tá? E aí vamos lá para uma outra opção que eu trouxe para vocês que tem manchas, é o ácido lático. O ácido lático, ele pode ser usado numa pele que é mais madura e que tem também manchas, só que ele vai ser usado somente à noite. Essa opção eu trouxe a da Princípia para vocês, que também tem o ácido cógico junto. Então, existe também o ácido mandélico, outro sérum que é uma outra opção, mas o ácido mandélico é para quem tem acnes na pele, então ele ajuda muito em relação a isso, o mandélico. E aí esse lático com cógico, ele é para quem tem bastante manchinhas na pele, quer resolver isso, ou também tem melasma. E aí que eles não são assim tão... eles não entram assim tão rapidamente na nossa pele como o glicólico, mas não falando sobre o produto que eu falei anteriormente ali pra vocês, que ele foi formulado com glicólico numa concentração baixinha ali, que não vai causar irritação, tá? Mas nesses, por exemplo, da Princípia, que a concentração é maior para entregar bastante resultado também, e é um ativo só, ou 2 no máximo, com uma concentração alta, né? Diferente dos outros ali que colocam um mix todo de ativos, então eles também trazem bastante resultado por causa disso, da concentração. Aí que eu escolhi, então, o lático com código para vocês, para clareamento de manchas, controle de melasmas, é bem bom também, só que é usado somente à noite, tá? Então, de manhã, limparia o rosto e aplicaria o protetor solar, ou ainda mais uma opção também, limparia o rosto, aplicaria um creme hidratante, como por exemplo CeraVe, enfim, todos os cremes que eu já trouxe aqui pra vocês que são para uma pele sensível, que são bem hidratantes, e aí depois o protetor solar, e aí à noite lava o rosto, aplica esse sérum, e aí depois aplica um hidratante também, tá? Isso também vale pro retinol, que é um outro ativo que a gente sabe
que é muito bom para peles maduras. No início pode ser que a gente sinta um pouco de sensibilidade também, é usado somente à noite, né, como o lático e o código juntos. Então, o retinol no início, vocês podem sentir que ele resseca um pouco a pele, ou que, enfim, né, que ele sensibiliza. Então, tem que passar bastante hidratação por cima e não usar todos os dias também no início, pelo menos ali. Que é uma outra opção para quem quer ali estímulo de colágeno, e eu sei que muitas de vocês já estão acostumadas também. Temos também os peptídeos como uma outra opção aí para aumento de colágeno, que eu já falei em vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Onde eu explico certinho, aí vocês podem assistir eles e ver o que fica melhor para a pele de vocês. Então, hoje a minha maior recomendação nesse vídeo, e eu tenho todos os outros vídeos para vocês avaliarem e todas são ótimas. Aqui são somente novas opções que eu sempre quero ir renovando aqui o meu repertório de produtos para trazer opções para vocês, tá? Eu achei bem interessante esse da Vichy, ou esse lático para quem tem manchas e melasmas. Eu achei o da Vichy, ele também funciona para manchas e melasmas, tá? Mas o da Principia seria a opção mais barata. Granactive é perfeito também, eu gosto bastante porque ele deixa a pele com um viço bonito. É uma outra opção para vocês, tá? Mas isso eu posso falar em outro vídeo. Então fica aí essas duas opções hoje para vocês. E protetor solar. Vamos falar de hoje eu vou escolher só um protetor solar para vocês, que é um que tem peptídeos junto na formulação, que é o Vichy UV Aid. Então, esse protetor solar aqui, ele é sem cor, ele tem um FPS 60, ele tem essa embalagem que, na verdade, o protetor solar que tem ali dentro é bem líquido, aí vocês podem aplicar até direto aqui no rosto, assim, pra não perder muito produto, porque ele escorre bastante, mas ele é muito bom, ele tem peptídeos, ele tem uma formulação já bem específica para uma pele madura, ele não fica com aquele aspecto esbranquiçado, ele é, sim, muito bom na pele. Ele fica sequinho, a gente sente, assim, que não fica aquele melequento também, que eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque eu também me incomodo muito com isso. Então, a textura é ótima, ele não fica oleoso, não fica grudento, eu acho que tem todos os benefícios. E ele ainda poderia ser usado como um único passo ali de manhã depois de lavar o rosto. Aplicaria somente ele. Claro que a gente não consegue, assim, como formuladores, colocar uma grande composição ali de ativos anti-idade. O próprio protetor solar já é já é um produto anti-idade ali, porque ele vai estar prevenindo a nossa pele, né, o nosso colágeno ali, vai estar preservando o nosso colágeno e vai estar prevenindo manchas também. E ele tranquilamente poderia ser usado de manhã como um único passo na rotina de vocês vão estar tendo benefícios com a quantidade de peptídeos que tem ali. E aí, de noite, aplicaria aí o creme hidratante que vocês acharem melhor também. Isso vai depender muito do que vocês estão querendo investir para a pele de vocês. E bem tranquilo, a gente tem sempre várias opções aqui. Então, essas eram minhas sugestões de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aqui, tá? Porque isso me ajuda muito com o crescimento do canal. E eu encontro vocês na nossa próxima dica, então. Tchau!